Paz do Senhor Jesus Cristo, meus adolescentes, como vocês estão? Vamos começar nessa lição, a partir da lição 2. E eu vou tratar hoje sobre o desafio dos games. Peço que, à medida que eu for ensinando, lendo os tópicos, vocês acompanhem aí na revista de vocês. Então, vai ser a lição 2, o desafio dos games, o tema. Mensagem valiosa. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmos 90, 12. E verdade aplicada, o tempo é uma dádiva de Deus, por isso o cristão deve administrá-lo bem e com sabedoria. Introdução. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo por quantos dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Efésios 5, do 15 ao 17. Então vamos dar início. Vamos dar início aqui com uma pergunta. Será que nós, adolescentes, pessoas, podemos jogar videogame? O que a Bíblia diz sobre isso? É errado? É errado ou não é? Pensa aí. Pensa você aí. Responda. Responda para si mesmo. Assim, eu estudando sobre o tema, pude ver que se você pode fazer o teste aí, procurar na Bíblia. Não tem nada falando sobre videogame, não é verdade? Até porque videogame é algo do século o quê? Século 20, 1960. A Bíblia já tem o quê? Mais de 2000 anos. Mas, poxa, a Bíblia mesmo com esse tempo todo, ela consegue me orientar sobre esse tipo de coisa, videogame, coisa atual. A Bíblia antigona, desse jeito, ela consegue me orientar sobre como fazer, sobre como proceder em relação a isso, aos jogos. E a Bíblia ela tem uma resposta. Não é uma resposta, não é uma lei. Você não vai encontrar algo chamado não jogarás. Não vai encontrar na Bíblia, não jogarás. Mas nós vamos encontrar orientações que vão nos ajudar a saber se aquilo que estamos fazendo é do agrado de Deus ou não. Então, vamos lá. Assim, a grande questão, vamos ressaltar aqui, o tópico 1 aqui, o lado bom dos games. Os jogos podem ser bastante educativos, pois ajudam na coordenação motora, no desenvolvimento rápido de raciocínio, no desenvolvimento social e moral. Aqui, tá dizendo aqui, os jogos podem ser bastante educativos. Realmente, né? Se nós pararmos para pesquisar, hoje em dia, temos uma infinidade de jogos para todos os tipos, para todos os gostos. E jogos que, inclusive, estimulam o nosso raciocínio. Jogos que nos ajudam com habilidades matemáticas, com habilidades de memória. E a internet tem uma lista de jogos bons, jogos produtivos. São jogos que nos ajudam, entendeu? Nos ajudam a entender determinada matéria, nos jogos até de geografia, de história. E tem muita coisa boa na internet. Mas, como está até ressaltado aqui no tópico 1, depende do princípio moral que está no jogo. Toda vez que você for ter contato com algum jogo novo, ou for comprar algum jogo, ou for baixar algum jogo, primeiro de tudo, não sai entrando de cabeça, não sai instalando de cara, não saindo, entrando na onda dos colegas, dos amigos, porque o joguinho está na moda, eu vou sair instalando, não. Nós temos que analisar o princípio moral do jogo. O que o jogo ele tem como base? Qual é a base do jogo? Qual é o objetivo?
O que que aquele jogo vai trazer de positivo? Entendeu? Nós temos que olhar isso. E coisas boas, por exemplo, tem jogos de raciocínio, jogos de estratégia aqui, ó, no tópico A. Jogos de estratégia que é princípio que é preciso encontrar uma solução exata, estimula um raciocínio. Os jogos, ó, jogos que tá dizendo aqui no B, tolerância às frustrações. É normal perder uma partida de um game por um erro bobo, mas há a possibilidade de recomeçar, ou seja, ajuda o jogador tanto a saber tanto perder como ganhar. Nessa parte aqui eu acho meio... Eu não concordei muito com o autor, porque tem muita gente que mesmo perdendo, não aceita perder e joga de novo, e vai de novo, e vai de novo, e são horas a fio jogando. Mas, enfim, talvez tenha uma certa ajudazinha, porque a pessoa vê que não é perfeita, que nessa vida a gente perde e tal, mas tem muita gente que mesmo assim ainda não aprende. Não aprende, não aceita perder. Tem aquele tipo de pessoa que não aceita de jeito nenhum. Vai jogar com você o resto da vida, mesmo sendo ruim, vai querer jogar contigo e vai perder e vai continuar. Ó, tópico C, agilidade, ultrapassar obstáculos, encontrar uma saída ou a resposta certa com rapidez, o que faz com que a mente fique rápida. Ou seja, os jogos, eles estimulam a rapidez do raciocínio da mente. Muitas das vezes você está com um boneco e você quer encontrar uma saída de um determinado lugar, mas não pode ir por certos lugares. Você tem um tempo determinado para agir, tem determinadas ferramentas, entendeu? Isso tudo vai requerer agilidade na tua memória, habilidade de você raciocinar, de resolver problemas. Ou seja, o videogame ele ajuda nisso. Tá até dizendo aqui que foi feita uma pesquisa que jogadores de games de ação eram em média 25% mais rápido na finalização dos desafios, que foi feito por uma faculdade aqui. Ou seja, pessoas que gostam de jogar, principalmente assim, jogos que estimulam o raciocínio rápido, a resolução de problemas rápido, entendeu? São pessoas que elas conseguem se concentrar melhor. Elas têm mais agilidade. Isso é bom. Agora, a questão do convívio familiar. Não, voltando à questão da agilidade, assim, tem um contraponto também, porque diz que o raciocínio fica mais veloz, mas tem um perigo aí também, ainda mais esses jogos que consomem muito da nossa energia, né? É complicado você querer ficar jogando até altas horas da noite com o cérebro super ligado. Imagine para você pegar no sono, como não vai ser? É horrível, por isso que muita gente fica com insônia hoje em dia. Porque quer dormir, quer pegar no sono, não consegue. Por quê? O raciocínio está lá, ó. Tá naquele mesmo ritmo do jogo, você querendo dormir, o raciocínio trabalhando lá dentro e você querendo dormir. É um pouco complicado. Tem aqui também o tópico D. Convívio familiar. Os games podem unir a família, pois podem ser jogados em grupo, permitindo a interação entre os pais e tal. Assim, em termos, né? Porque hoje em dia, geralmente, os adolescentes, crianças, quem joga jogo em geral, geralmente tu pode ver que o cara tá sozinho ali, tá com fone de ouvido, tá muitas das vezes interagindo com pessoas do outro lado do mundo, mas o teu familiar, irmãos e tal, são deixados de lado. Muitas das vezes nem sabe do que se passa na casa, nem escuta nada. Mas existem jogos que você pode jogar em grupo, aproveitar momentos que os primos estão em casa, feriado, entendeu? Convidar colegas, muitas das vezes. Vocês façam isso, deem sempre preferência para jogos em grupo. Assim, eu sou o tipo de pessoa que gosto também de jogar, mas em grupo. Eu jogava bastante, mas hoje em dia eu quase não jogo, até por questão de tempo também, mas prefiram jogos em grupo, jogos que tem interação. Hoje em dia eu não vejo mais muita graça jogar videogame sozinho, assim, porque, sei lá,
não tem interação com pessoas, entendeu? Para mim, eu cheguei num ponto que valorizar, assim, as pessoas valem mais, entendeu? O jogo é apenas um meio, apenas uma forma de você interagir. Use o jogo com esse objetivo de interagir, entendeu? De criar amizades, de se divertir, entendeu? Entre amigos, entre pessoas, entre a família mesmo. Aproveite o jogo para isso. Então, no convívio familiar ajuda dessa forma. E na socialização também, né? Que eu acabei de dizer aqui. Aqueles amigos, convide os amigos, convide os colegas, entendeu? Ou então, de vez em quando, vá, se puder, entendeu? Vá na casa de um colega para jogar jogos bons, jogos que edificam realmente, entendeu? Fora aqui, ó, coordenação. Diz aqui que a questão da coordenação tem nosso cérebro, nosso cérebro, né, tem várias áreas responsáveis por pelos nossos sentidos, por várias coisas do nosso corpo. E tem a área que é responsável pela coordenação motora, né? A área responsável pela atenção, pela visão e assim vai. E diz aqui que o córtex cerebral de quem joga videogame é mais espesso na área relacionada à função de coordenação. Então, ou seja, a pessoa quando está jogando, a pessoa, ao mesmo tempo que está tentando desviar o boneco, está tentando mexer o boneco, está tentando lançar um poderzinho lá, está tentando escutar os sons que estão sendo emitidos, né? Porque os jogos você tem que ter atenção aos sons, tem que ter atenção às sinalizações, ou seja, atenção visual, tem que ter atenção motora para você ter agilidade de mexer os bonecos rápidos, entendeu? Tomar uma decisão rápida. Então, ajuda na coordenação, principalmente motora, né? Teus dedos eles ficam treinados. Mas, entendeu? Ajuda. E essa parte do cérebro diz que ela desenvolve melhor. Teu cérebro, você fica mais cabeçudo com isso. Teu cérebro ele desenvolve melhor a área da coordenação. Você se torna uma pessoa mais ágil, entendeu? E a questão da atenção também, né? Hoje em dia diz aqui, qualquer jogo exige atenção, mas os eletrônicos acionam todas as partes do cérebro. É o que eu acabei de dizer aqui. Você vai usar a visão, você vai usar a audição, você vai usar o tato, entendeu? Você muitas das vezes está jogando, não pode olhar para o controle, não tem tempo para isso. Então você vai despertar essas habilidades sensoriais, motoras, habilidade visual, auditiva, entendeu? Hoje em dia, só a habilidade assim que, para mim, seria um grande avanço você sentir o cheiro do jogo, algo que inimaginável. Sentir o cheiro e o sabor do jogo. Pô, se chegarmos a isso... Então, agora prosseguindo, né? Então vamos lá. Então esse aqui foi o tópico 1, foi os benefícios e tal. Então, a gente pode ver, tudo quando a gente analisar as coisas, a gente tem que sempre colocar na balança. Poxa, videogame também tem o seu lado positivo. Não é assim, tem muito lado negativo. O inimigo ele tem usado muito o videogame para o seu propósito nos dias atuais, mas também tem o seu lado positivo também, se nós soubermos usar com sabedoria. Temos que ter, a grande questão é sabermos usar essa ferramenta, como qualquer outra coisa, como uma TV a cabo, se mal utilizada, como um Netflix se mal utilizado, como uma rede social pode ser bênção nas nossas vidas, mas se mal utilizado também pode ser uma catástrofe, um desastre. Então, o videogame é a mesma coisa, nós temos que colocar na balança, nós temos que ter sabedoria, pedir sabedoria a Deus para saber utilizar, entendeu? Porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de rir, tempo de chorar. Então nós temos também tempo de nos divertir. Não é nada mais do que justo nós que estudamos, trabalhamos,
e às vezes estamos em casa, entendeu? Queremos passar um pouco de tempo, jogar, nada mais justo. Mas temos que ter sabedoria também. Então, vamos pular para o tópico 2 aqui. Vamos pular para o tópico 2. Mas não me tornarei escravo de nada. Muitos games promovem, temos que saber aqui, que muitos games promovem a imoralidade, a linguagem obscena e a violência. Coisas que a Bíblia condena. Coisas que a Bíblia condena. Então vamos lá. Coisas que a Bíblia condena em Gálatas. Em Gálatas tem uma relação de pecados da carne. Se vocês forem lá olhar, Gálatas 5, do 19 ao 21, diz lá uma relação de pecados da carne. Glutonaria, bebedice, inveja, porfia, ira, contenda, prostituição, peleja, dissensão, homicídios. Então, tem aqui, tá dizendo que alguns games promovem a imoralidade, a linguagem obscena e a violência, coisas que a Bíblia condena. Ou seja, o que a Bíblia condena? Qual é a nossa luta? Qual é a nossa grande luta? Não é contra a carne? Não é contra a nossa velha natureza? E quais são as obras da carne? Não foram essa listagem que eu falei aqui? Homicídio, prostituição, impureza, lascívia. Quantos jogos, se vocês forem ver, quantos jogos que hoje em dia tem violência, assim, o jogo é pura violência. O jogo é só violência. Boneco cortando a cabeça de outro, um assassinando o outro, um dando facada no outro. E vocês mesmos conhecem, vocês conhecem jogos que eu não vou nem falar o nome aqui, que vocês sabem os tipos de... Qual é o tipo de jogo que tem esse tipo de coisa? Tem assassinato, roubo de carro, tem local de prostituição, entendeu? Tem prostituta, tem cafetão, tem esses negócios todo, cara, num jogo. E muitas das vezes, não só adolescentes, crianças tendo acesso a esse jogo. O que isso vai acrescentar para nós? O que isso, assim, pensando bem, o que isso vai acrescentar de bom? O que isso vai edificar em nossas vidas, um tipo de jogo como esse? Jogos que exaltam o quê? Exaltam o quê? Briga de gangue, está dizendo aqui, consumo de drogas, sexo explícito, palavrões, violência extrema. Então, gente, pensando bem, poxa, nós temos que ter um senso, né? A gente não pode perder essa sensibilidade espiritual. Quantas pessoas, até cristãos no nosso meio, que vão esfriando, cara. A pessoa acostuma, a pessoa entra de cabeça nesses jogos, nessas coisas, e não percebe que está esfriando na fé, que a sua fé já tá fria, já está apagada, que está se tornando uma pessoa apagada, que não tem mais aquele fervor, não tem mais aquele primeiro amor, entendeu? As coisas de Deus não são mais prioridade. Mas por quê? Por que será de uma hora para outra? Não, gente, é porque começa a absorver esse tipo de coisa. Entrar pela janela do corpo, pelos olhos, coisas que não deveriam entrar. Entrar pelos ouvidos, coisas que não deveriam entrar. E quando coisas que entram pelo ouvido e entram pelo ouvido e entram pelos olhos, elas vão direto para onde? Para o nosso coração, gente. A gente começa a absorver esse monte de lixo, esse monte de coisa. E tem uma hora que a gente vai refletir isso. A gente vai, na relação diária, a gente vai acabar soltando. Entendeu? Vai acabar mostrando o que a gente tem dentro. Porque o que a Bíblia diz? Que nós fazemos... Entendeu? Nós falamos aquilo que o coração está cheio. Você fala aquilo que você tem dentro, aquilo que você absorve. Você dá fruto de acordo com a seiva que você tem dentro. Entendeu? Uma árvore, ela dá um fruto,
ela nunca vai dar fruto bom se a seiva dela não é boa, se aquilo que ela absorve do terreno não é bom. Então, como é que você quer dar bom fruto se o que você absorve não é bom? E o videogame aqui, ó, tá dizendo aqui, teve uma pesquisa que por causa dessa interação, gente, o videogame ele tem esse poder, né, de pegar a pessoa, o jogador, e colocar ele de uma tal forma no ambiente do jogo que a pessoa se sente parte ali do jogo, entendeu? A pessoa vibra, a pessoa muitas das vezes xinga, muda até de ânimo, no caso, entendeu? No jogo, por causa de um jogo, a pessoa consegue entrar ali. Os jogos hoje em dia, hoje em dia estão tão atrativos. Antigamente o gráfico era aquela coisa básica, entendeu? O gráfico 2D, não tinha aquela graça. Tinha até assim, na época era uma sensação. Mas hoje em dia, cara, os gráficos estão maravilhosos dos jogos. São coisas assim, gráficos em 3D, coisas de alta definição, que, poxa, se você for ver, fazer uma comparação do jogo de futebol antigamente, pega um FIFA, pega um PES, cara, olhar a cara do jogador, você muitas das vezes não conseguia nem reconhecer quem era o jogador, então os jogadores tinham tudo a mesma cara. Hoje em dia, tá a cópia fiel dos jogadores, até as atitudes eles conseguem copiar dos jogadores. Então, os jogos são muito atrativos hoje em dia e estão muito interativos, gente. A pessoa se sente dentro do jogo. Então, os cientistas disseram que por causa dessa interatividade, os videogames influenciam mais as pessoas do que a televisão e os filmes. E que a exposição constante a cenas virtuais de sexo e violência brutal prejudicam o senso moral. Então, gente, aqui, essa interação toda faz com que a gente fique mais vulnerável. Cuidado, adolescente. Cuidado quando você for jogar algum jogo, quando te ofertarem algum jogo, entendeu? Quando proporem algum jogo, vinham os coleguinhas e tal, ou então você for baixar algum jogo, cuidado, porque a maioria dos jogos, eles te prendem. O jogo, quase todos os jogos, eles começam assim, inocente, uma fasezinha fácil, aí você passou pela fasezinha, depois passa pela segunda fase, aí você se sente motivado, não, tô ficando bom. Daqui a pouco são fases intermináveis, que o jogo nunca acaba. E você não se dá conta de quanto tempo você perde jogando, gente. É um abismo, como diz a Bíblia, é um abismo chamando outro abismo. Daqui a pouco, você não tem nem noção, você começa a perder a noção da realidade das coisas, porque você já está entregue ao jogo. E por causa dessa interação, se essa interação causa isso, um jogo simples, imagine quando você está sendo exposto a cenas de sexo, violência. Imagine o teu senso de moralidade e a tua espiritualidade como não vão ser afetadas. Tem muita gente que diz, não, esse jogo aí não vai afetar minha vida não, minha vida é minha vida, vida real é vida real, isso aí é coisa virtual, isso aí não influencia não. Mas influencia sim, gente. Querendo ou não, um monte de informação está indo para o teu subconsciente. Teu consciente pode até rejeitar, mas coisas estão sendo incluídas no teu subconsciente. E quando menos esperar, você vai soltar um palavrão sem querer. Por quê? Você está ouvindo direto. Quando menos esperar, você está fazendo coisas que nunca imaginaria fazer. Está fazendo pecados, entrando no caminho do pecado sexual, gente. Muitas das vezes a pessoa teve até uma criação boa, entendeu? Uma pessoa criada nos caminhos do Senhor, mas do nada toma uma decisão, entra no pecado da fornicação, entra no pecado da prostituição. Por quê? Muitas das vezes a gente não entende, mas por quê? São coisas que estão sendo absorvidas na mente da pessoa, entendeu? No subconsciente dela, e a pessoa não se dá conta. Quando vai ver, já aconteceu, só vai ver a consequência. Então, gente,
nós não devemos dar vazão à carne. Nós não devemos dar. Aqui em Efésios, tem uma passagem em Efésios 5, do 15 ao 17 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Gente, nós temos, o tempo foi algo que Deus nos deu. Para quê? Nós somos senhores do nosso tempo, nós temos que saber administrar o nosso tempo, o tempo que o Senhor nos dá. O que nós temos feito aí nessa quarentena aí, no tempo disponível que a gente tem? Nós só temos jogado, só temos aproveitado com jogos? Então, nós temos que, diz aqui, para que mais entender qual seja a vontade do Senhor. Nós temos que nos perguntar qual é a vontade do nosso Deus. A vontade de Deus é que eu fique horas a fio jogando videogame? Isso vai acrescentar algo para a minha vida? Esse tempo todo desperdiçado? Será que eu estou priorizando o reino de Deus? Eu estou dando prioridade às coisas de Deus? Ou estou idolatrando alguma coisa? No caso, o videogame, o meu console. Será que eu estou idolatrando isso? Será que estou idolatrando meu PlayStation, o meu Nintendo? Será que eu estou idolatrando o meu computador? Entendeu, gente? Nós temos que ter cuidado. O ser humano ele tem uma facilidade de idolatrar muitas coisas, de colocar coisas acima de Deus muito fácil, gente. O ser humano ele tem essa facilidade. Então nós temos que ter cuidado com isso, gente. Com a questão da idolatria. Isso é uma idolatria. Tudo que consome demais o nosso tempo. Seja trabalho. Muitas das vezes é até coisa boa. Trabalho. Muitas das vezes é até coisa boa. Tudo que nos prende demais e que nos tira do foco de Deus é idolatria, gente. Comida. Tem gente que ama comer. É idolatria, cara. E outras coisas, roupas, tem gente que ama roupa, shopping, está em shopping, gasta dinheiro, então nós temos que ter cuidado com isso, entendeu? Nós temos que fazer a diferença. E a pior questão, gente, eu quero entrar logo na pior questão, a pior questão é a questão do vício, né? Como é que a gente sabe que uma pessoa já está nesse estágio de vício, de dependência? É só você observar nas atitudes. A pessoa já não tem mais prazer. A pessoa perde o prazer em estar em brincadeiras que ela gostava, jogar um futebol, de estar no meio dos amigos, de visitar os amigos muitas das vezes, de fazer coisas que fora do seu quarto, entendeu? Fora da internet. A pessoa acaba perdendo aquele prazer, porque o vício já tomou conta. A pessoa é escrava daquilo, e só aquilo que vai satisfazer ela. E diz aqui, os especialistas dizem que pessoas viciadas em games reagem à abstinência igual drogado, igual pessoa alcoólatra. Pensa no alcoólatra, no viciado. Aquela pessoa que você acorda e todo dia está lá no bar bebendo, está alcoolizado. Agora pensa numa pessoa viciada em videogame. Todo dia ela tem que jogar aquele jogo. Tem que passar madrugada jogando. Tem que perder sono jogando. Entendeu? E, gente, isso afeta a pessoa quando entra no estágio de vício. Pode crer, é certo. Na escola começa a cair as notas. Começa a cair. O relacionamento em casa. A pessoa começa a ficar isolada. Começa a ficar agressiva com os pais. Por quê? A pessoa fica a noite inteira jogando, fica cansada, já não tem mais disposição para nada. Qualquer coisa que acontece já fica irritada, entendeu? E o sistema nervoso da pessoa já tá vulnerável ali. A pessoa já, qualquer coisa se explode. Isso aí isso é típico de pessoas viciadas. E, gente, é complicado, né? Já foram feitos estudos que
O vício no videogame é igual de drogas, porque ele estimula as mesmas áreas no cérebro. A sensação de prazer, aquela sensação de nunca se satisfazer. Então é a mesma coisa, gente, como se fosse um drogado. Fora outros malefícios, cansaço físico, a pessoa fica cansada, cansaço visual, começa a prejudicar a visão. Muito tempo olhando para a tela, olhando para minúsculos pontos que são os pixels. Muito tempo, nosso olho não foi feito para ficar muito tempo nisso. A pessoa não descansa o olho. Quando você está atento muito numa coisa, você deixa de piscar 3 vezes menos, ou seja, teu olho ele começa a ficar seco. Cansaço visual, isolamento, como eu já disse, da família ou do contato humano, a pessoa evita isso. A pessoa fica mais agressiva, a pessoa se afasta da realidade. Cara, tem pessoas que começam a ficar alienadas de uma tal forma que ela não consegue conversar outra coisa a não ser jogo. A vida dela é isso. Não existe mais nada além de jogo. É complicado, gente. Pessoas que não conseguem desligar disso, só conseguem falar nisso. A vida é isso. Então são pessoas que já perderam o senso de realidade, não sabem o que está acontecendo no mundo, não sabem o que está acontecendo na vizinhança, nem na própria casa a pessoa sabe o que está acontecendo. Baixo rendimento e aproveitamento escolar. E fora, gente, o lado espiritual da coisa. Tem jogos que são demoníacos, gente. Jogos que estimulam a bruxaria. Jogos que têm mensagens que fazem a gente ter familiaridade com espíritos imundos, demônios, entendeu? Coisa de zumbi, de xamã, de feitiço. Então, prosseguindo, a pessoa também tem problemas de coluna, pela falta de postura. Pessoas que ficam horas jogando, dá problemas de coluna. Tendinite, por esforço repetitivo, o mesmo movimento, apertar botão toda hora, sem parar. Entendeu? Inflama a mão. Então, gente, nada demais nessa vida, tudo em excesso. Tudo que é bom em excesso não é bom. Tudo que a princípio é liberado, mas em excesso não faz bem. Até espiritualidade em excesso. Espiritualidade em excesso, pessoa que só quer viver na igreja, pessoa que só quer viver, esquece as outras áreas da vida também. Isso aí, a pessoa fica alienada, a pessoa vira um radical, entendeu? Nada é bom, gente, nada em excesso. A grande questão da nossa vida é nós buscarmos equilíbrio em tudo. Então, umas dicas para a gente sair dessa prisão, se você se encontra nesse estado de vício. Se você não se encontra, cuidado. Tenha sempre cautela, seja prudente para não entrar nisso. Mas se você já está nisso, busque a Deus em oração, busque. A oração é a nossa melhor arma, é ela que nos livra de toda e qualquer embaraço. É a oração, gente. É a primeira coisa a se fazer, é se humilhar diante de Deus, é colocar os teus sentimentos, os teus problemas diante de Deus. Deus ele é capaz de nos ajudar em qualquer tipo de problema. Nada é bobo para Deus. Se isso está te afetando e você tem consciência disso, vá agora, ajoelhe, ore a Deus, peça a Deus ajuda. Outra coisa, tente desenvolver novos hábitos. Se possível, se tiver outras formas de diversão, a não ser o videogame, vá fazer. Pratique um esporte, se puder. Sempre que puder, pratique um esporte. Entendeu? Que você interage mais, fora que é bom para o teu físico. Busque jogos de interação, até jogos de tabuleiro hoje em dia. Entendeu? Busque jogos que interajam, que haja conversação entre pessoas, que haja jogos que ensinem alguma coisa, entendeu? Busque isso no teu tempo livre. E busque novos hábitos de diversão. E outra coisa, a última e não menos importante, cuidado com os teus amigos, cuidado com essas amizades que te levam, fazem você retroceder ao vício. Cuidado.
com aqueles amigos que gostam de propor, né, jogos, que gostam de te levar para isso. Pô, cara, vamos lá, ó, tem um jogo novo aí, ó. Vamos jogar, ó, se cadastra lá, ó, faz o login lá, faz o teu login, cria o teu avatar. Pô, vamos jogar, cara. Cuidado com essas amizades. Se possível, se afaste. Busca outras amizades, pessoas que gostam de interagir, pessoas que gostam de buscar a Deus, entendeu? Sabe usar o seu tempo de maneira sábia. Busque essas amizades. Se afaste um pouco desse grupo, entendeu? Porque hoje em dia tem muito grupo muito assim, ainda mais na internet, tem muito, você encontra muito fácil grupo de jovens, adolescentes que só vivem essa vida assim, alienada, só vive jogando, só vive, não tem outra vida a não ser isso. Então, saia desse meio, busque outros tipos de pessoas, busque conhecer pessoas que vão agregar valor em sua vida. Então, para finalizar aqui, 1 Coríntios 6,12, que diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, não tem aquela pergunta inicial que eu perguntei a vocês, que eu fiz para vocês, se é permitido ou não jogar videogame? Isso aí é vocês que vão responder. Baseado no que Paulo disse aqui, ó. É lícito? É permitido jogar videogame? É. Agora, me convém jogar certos tipos de jogos? Pensa bem, analisa. Vê se vai te acrescentar em alguma coisa. Vê se não está enquadrado em alguma obra da carne de Filipenses 4, do 8 ao 9. Vê lá, lê aquelas obras da carne todinha. Vê lá se tem prostituição no jogo, se tem violência, ou se tem alguma coisa de Filipenses ali. Agora, se não, sim, vai lá de boa. Mas agora, se tem, não vale a pena. Sai dessa, fuja. Fuja, porque nós não podemos alimentar, nós não devemos alimentar a carne. Temos que alimentar sempre o espírito. O espírito tem que sempre vencer nas nossas vidas. Então é isso. Finalizo aqui. Agradeço a vocês pela atenção e que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Um abraço, um beijão. Estou com saudade de vocês. Até mais.